Olá, bem-vindo mais uma vez, meu amigo aluno do Beabyte. Olá, bem-vinda mais uma vez, minha querida amiga aluna do Beabyte. Estamos aqui novamente para continuar o nosso curso de Microsoft Excel. Nós estamos vendo a planilha, o conjunto Office, Microsoft Office, especificamente a planilha eletrônica, o programa de planilha eletrônica que é o Microsoft Excel. Já fomos apresentados as principais partes do Excel, principais componentes da cara do Excel. Já vimos algumas operações básicas com o Excel, vamos continuar com essas operações agora. Vamos continuar selecionando dados, vamos continuar movendo, apagando, copiando dados, ok? Então, prestar atenção na nossa planilha que está vazia aqui atrás, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais com ela agora. Então, vamos fazer um resuminho, saindo daqui da nossa imagem. Opa, tira aqui a legenda. Saindo daqui da nossa imagem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar aqui alguns dos conceitos importantes sobre Excel, né? Então, todos nós sabemos, que quando nós escrevemos no Excel, escrevemos informações no Excel, essas informações são escritas em espaços conhecidos como células, não é? Então, isso aqui que está selecionado agora é uma célula. Tá? É claro que isso aqui também é uma célula, isso aqui também é uma célula, e uma célula nada mais é do que o encontro de uma coluna com uma linha, né? Então, uma coluna, como por exemplo a coluna B, que está aqui, que eu estou marcando agora em vermelho, né? E uma linha, como é o caso da linha 5, que eu estou marcando agora de azul, né? Então, ó, essa aqui é a linha 5. Então, nós sabemos que uma linha é uma forma de organizar informações horizontalmente. Nós sabemos a definição de linha, o que é. Nós também sabemos a definição de coluna, que é uma forma de organização vertical, uma forma de organizar dados verticalmente. Então, isso a gente já está cansado de saber, viu na primeira aula, viu na aula passada. Vimos que escrevemos dados numa célula, né? Para resumir bem aquela história do escrevendo dados com uma célula, o que é que a gente vai relembrar? A gente vai relembrar que pode fazer algumas operações com a célula, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos saber que uma das células tem que estar selecionada, né? Nós chamamos esta borda aqui de borda ativa, não é? Então, vamos escrever aqui, essa borda preta que está agora é a borda ativa. A borda ativa, ela indica qual célula está selecionada. Nesse caso, é a célula C5 que está selecionada. Então, esta célula que está rodeada por essa borda preta é a célula C5, ok? Então, esta aqui é a célula C5, tá? É justamente nela que a gente vai escrever, se a gente decidir escrever agora. Então, caso eu decida escrever agora, caso eu decida começar a digitar alguma coisa, o que eu digitar vai entrar na célula C5, porque a célula C5 está selecionada. Vamos fazer isso agora. Então, vou digitar algo na célula C5. Meu teclado aqui, vou digitar algo, literalmente, digitei algo. O cursor continua piscando, né? Então o cursor continua piscando ali dentro, esse cursorzinho aqui, essa barrinha vertical piscando, que a gente costuma chamar de ponto de inserção, alguns chamam de cursor, ponto de inserção, alguns chamam de cursor, ok? Então vamos lá, a gente sabe que se neste momento a gente pressionar a tecla ESC, estará desistindo do que está escrevendo. Então, se eu pressionar a tecla ESC, eu vou desistir. Se eu pressionar as teclas Enter ou Tab, a gente vai estar confirmando. Sabe qual é a diferença entre o Enter e o Tab, né? Então, nesse momento aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso inserir a informação que eu digitei, mas não confirmei. Eu posso confirmar a informação ou posso cancelá-la. Vamos testar as duas de novo. Resumidamente, limpo. Então, se eu apertar ESC aqui no meu teclado, desistir do que estava escrevendo, né? Desistir do que eu estava escrevendo na minha célula C5. Vamos lá de novo. Se eu escrever aqui, por exemplo, algo e apertar Enter, né? Enter, eu vou confirmar.
E quando eu confirmo com Enter, automaticamente a borda ativa passa a selecionar a célula imediatamente abaixo. A gente também já viu isso. Então, desse ponto, se eu der Enter, automaticamente a borda ativa passa a selecionar a de baixo. Se eu estiver nesse ponto e apertar Tab, automaticamente a borda ativa passa a selecionar a célula imediatamente à direita, não é isso? A gente também já sabe disso. Então, ok. Uma vez estando confirmado, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer duas coisas, estando esse algo confirmado. Eu posso apagar usando Delete, ou posso editar, modificar o conteúdo usando a tecla F2. Então, depois de confirmado, eu posso apagar, como vou fazer agora. Vou selecionar a célula C5 e vou apertar Delete no teclado. Deletei para apagar. Ok? Agora eu também posso fazer o seguinte. Eu vou lá, escrevo algo, dou Enter para confirmar. Ok. Depois de dar Enter para confirmar, eu posso voltar na minha célula, apertar a tecla F2 no meu teclado. E aí eu tenho acesso ao conteúdo da célula, portanto, algo editável, algo que eu posso modificar. Ok? Algo totalmente editável e Enter para confirmar, certo? Um lembrete também é que para editar você pode fazer de três maneiras. Você pode apertar F2 para editar no seu teclado. Você pode aplicar um clique duplo na própria célula, ou seja, aqui, ou você pode apertar um clique simples, um clique do mouse, né, um único clique, na barra de fórmulas enquanto a célula estiver selecionada. Se você fizer qualquer um desses três procedimentos, você está pedindo para editar a célula, pedindo para modificar o seu conteúdo. Então, a gente já viu, assim, essas são as operações principais para se mexer com Excel. Você sabendo isso, sabe mexer com Excel tranquilamente. Vamos conhecer algumas outras operaçõezinhas muito simples agora na aula de hoje, ok? Foi só uma reprise da aula passada. Vamos lá, prosseguir aqui. Eu vou fazer alguns delete para apagar aqui o nosso conteúdo, né? Então, olha o que eu vou fazer. Na aula passada, eu vou preencher algumas coisas aqui, né? Então, eu vou preencher aqui nome, idade. Então, nome, Pedro, idade 7, nome Mateus, idade quase 3, Bruno, idade 8, Miguel, idade 1, Clara, Clarinha tem 3 meses, olha só, 4 meses. 4 meses, pronto. Então eu tenho aqui algumas informações escritas, né? E o Luiz Antônio, claro, que tem 1 ano também. Então, tá aqui. Eu tenho alguns dados escritos, algumas informações. Vamos selecionar. O que é selecionar? Poxa, eu queria pegar todos os nomes dos alunos, os nomes dos nossos nomes da lista aqui. Eu queria que os nomes ficassem em negrito, com um efeito especial. A gente vai selecionar. E nós temos várias formas de selecionar. Então, nós vamos começar a rever a seleção que a gente viu na aula passada agora, certo? E tem algumas outras coisas que você precisa conhecer. Então, vamos lá de novo. Eu vou ligar as duas câmeras. Dessa vez, as nossas duas câmeras estão funcionando. A câmera do mouse e a câmera do nosso teclado, que aponta para as teclas Shift e Ctrl ali, certo? Se bem que a primeira coisa que a gente vai fazer é a câmera do... Vamos usar a câmera do mouse, porque na câmera do mouse a gente não vai precisar agora usar o Ctrl e Shift não, certo? Opa! Vamos usar a câmera do mouse. Então, olha o que eu vou fazer. Vamos diminuir um pouquinho o zoom aqui. E nós vamos brincar aqui com a câmera do mouse, tá? Não liguem para o que eu vou fazer agora não, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, é porque eu preciso afastar para cá para a gente ter uma visão melhor, ok. Então, como é que eu seleciono várias células para aplicar um efeito? Eu vou posicionar o mouse aqui em cima de uma das células, eu vou clicar e vou arrastar. Então, se você clica e arrasta, quando você soltar, você está selecionando. De novo, eu vou clicar aqui na célula F2, onde está a palavra idade, e vou arrastar até a célula
F8, que é onde está o número 1. Soltei. Novamente, eu vou clicar aqui onde está a palavra Pedro, na célula E3, e vou selecionar vou arrastar até a F5 e soltar o mouse. Então, arrastar, se você simplesmente arrasta, você está selecionando, certo? No Excel, arrastar simplesmente resulta em selecionar. Quando você põe o mouse no meio de uma célula, o mouse naquele formato que ele tem, olha o formato que o mouse tem quando ele vai selecionar, né? O formato que o mouse tem quando ele vai selecionar é esse aqui, ó, dessa cruzinha branca, tá? Então cliquei, estou arrastando, não soltei o botão do mouse, vou soltar agora o botão do mouse, soltei, pronto, selecionei essas células. De novo, cliquei aqui onde está o 7, arrastei até o 8, soltei o mouse, tá? Então é clicar no meio da célula, clicou no meio da célula, arrastou, isso resulta em selecionar, ok? Sem problema até agora, né? Essa aí a gente já tinha visto na aula passada, ou que a gente tinha visto na aula passada também agora há pouco, fazer algo semelhante a isso, é usando a tecla Shift, certo? Então se você usar a tecla Shift, você vai selecionar células juntas. A mesma coisa que faz com arrasto. Quando você arrasta, você clica numa célula, arrasta e solta. Você está definindo onde começa e onde termina. Né? Então, se você clica na célula F1, arrasta até a célula F10 e solta, então você está selecionando da F1 até a F10. É você que está fazendo isso. É você que está dizendo de onde vai e para onde vai. A mesma coisa acontece com o Shift. Você clica na célula F1, segura Shift, clica na célula F10. Vai selecionar do mesmo jeito. Quer ver? Vamos fazer o teste agora. Só que agora a gente vai liberar as nossas duas câmeras, né? Então, aqui estão nossas duas câmeras. Vamos tirar o zoom e vamos fazer um teste bem legal aqui. Olha só. Eu vou clicar na célula B3. Só fiz um clique, tá? Eu vou segurar a tecla Shift, olha só a tecla Shift aqui, né? Segurei e vou clicar na célula G3. Ó, mesma coisa. Seria a mesma coisa usar o Shift, quer dizer, o que foi que eu fiz? Repetindo, cliquei na B3, segurei Shift e cliquei na G3. Pronto, solto o Shift agora. É a mesma coisa que, por exemplo, eu clicar na B3 e arrastar até a G3. Não estou usando o Shift para isso, estou arrastando. Então você percebe que usar o mouse para arrastar selecionando e usar o mouse com o auxílio da tecla Shift dá no mesmo resultado. Se você clica em B1, arrasta até B10, você vai selecionar todas as células de B1 até B10. Se você clica na B1, segura Shift e clica na B10, você também vai selecionar todas as células de B1 até B10. Ok? Então, usar o Shift dá no mesmo resultado de selecionar células juntas, selecionar células que não estão separadas, selecionar um conjunto de células que estão juntas. Agora vamos ver se a gente quiser selecionar uma célula aqui e outra célula acolá, hein? Eu quero selecionar uma célula que está aqui na coluna B e uma célula que está ali na coluna H e eu não quero nenhuma entre elas. Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só. Para que a gente possa selecionar células que estão separadas, né, selecionar áreas separadas, você vai usar a tecla Ctrl. Então a tecla Ctrl ela é usada para selecionar itens separados, selecionar itens que estão separados, ok? A tecla Ctrl serve para isso. Vamos ver como é que a gente funciona, como é que funciona também a tecla Ctrl, né? Eu vou aqui usar o mouse para selecionar, ó, a célula B2 até B4. Então usei o mouse aqui até B5. Beleza. Agora eu quero selecionar de E2 até E5. Então eu vou segurar Ctrl. Um detalhe. Se você não segurar nada, eu não vou segurar nada aqui, ok? Se eu vier aqui de E1, na hora que eu clicar em E1, automaticamente a seleção anterior é desfeita. Então, automaticamente, isso aqui vai deixar de ficar selecionado. Então, quem é que está selecionado agora? Quem está selecionado agora, o espaço que está selecionado, é isso que eu acabei de envolver agora, de B2 até B5.
Se eu clicar na célula E3, aqui onde está o nome Pedro, por exemplo, automaticamente o que está selecionado vai deixar de estar selecionado. Tá vendo? Então, eu selecionei aqui, de repente tentei selecionar outra área e não deu. Não dá para selecionar duas áreas ao mesmo tempo. Não dá para selecionar duas áreas aqui ao mesmo tempo, porque na hora que você seleciona uma área e você vai selecionar outra, automaticamente a seleção anterior é desfeita. A menos que você use a tecla Ctrl. É para isso que a tecla Ctrl serve. A tecla Ctrl serve para te ajudar a selecionar itens separados. Olha o que é que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos limpar a tela aqui. Então eu vou com o mouse aqui selecionar, ó, B2, B3 e B4, segurar a tecla Ctrl e vou selecionar aqui D2, D3, D4, D5, vou selecionar F1, F2, F3, vou selecionar H1, H2 e vou selecionar aqui embaixo, por que não, a F5 e a G5. Olha quantos intervalos eu selecionei ao mesmo tempo. É claro que se eu soltar o Ctrl, como eu fiz agora, e clicar em qualquer lugar, desfaço a seleção. Certo? Todo mundo deixou de estar selecionado. Mas repetindo, seleciono uma área, seguro o Ctrl, seleciono outra área e ainda com o Ctrl pressionado eu continuo selecionando aqui quantas áreas eu quiser. Células separadas como um A4 aqui agora eu selecionei. Então perceba, eu estou selecionando várias áreas usando para tanto apenas a tecla Ctrl. O mouse para selecionar, é claro, e a tecla Ctrl para que eu possa selecionar espaços separados. Então eu clico, arrasto, ó, vê, clico, arrasto, seguro o Ctrl, solto o mouse, aí vou lá, clico, arrasto em outra área, não solto o Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado. Clico, arrasto uma área, solto, clico, arrasto outra área, solto, clico, arrasto outra área, solto, e o Ctrl sempre pressionado vai me garantir que eu vou conseguir selecionar várias áreas ao mesmo tempo, ok? Tudo bem até aí? Então, selecionar áreas separadas, selecionar espaços separados é com a tecla Ctrl, ok? Vê, já imaginou se alguém te pedisse para selecionar toda a coluna A? Ah, eu quero que você selecione todas as células da coluna A. Não sobra, não falta nenhuma. Eu quero que você selecione todas. A gente sabe que pode selecionar arrastando, mas você lembra quantas linhas tem uma planilha do Excel para você ir da primeira até a última? Vamos voltar para o desenho aqui, né? Então a gente sabe aqui, eu vou liberar aqui minha seleção, né? Que o Excel vai da linha 1, tá aqui a linha 1, a primeira, até, se a gente baixar lá, baixar, até a linha 1.048.576, tá aqui, ó. Essa é a última. Ninguém vai ficar arrastando de baixo até em cima, ó, feito eu estou fazendo agora, segurando o botão do mouse. Ninguém vai ficar demorando isso para poder selecionar a coluna toda, né? Ninguém vai. Então, João, existe uma forma mais simples, existe uma forma mais fácil de conseguir selecionar uma coluna toda? Sim, basta clicar no cabeçalho da coluna. Então, se você clicar aqui, ó, por exemplo, eu quero selecionar toda a coluna A, basta dar um clique aqui. Este aqui é o cabeçalho da coluna A, então ele serve para selecionar toda a coluna A. Se você clicar no cabeçalho da coluna A, vai selecionar toda a coluna A, todas as células da coluna A. Então vamos fazer um teste, vamos limpar aqui e vou provar para vocês, né? Eu vou clicar aqui bem no meio da letra A, ó. Cliquei. Selecionou todas, ó, todas estão selecionadas até a última, até a 1.048.576. Todas elas estão selecionadas. Se eu clicar aqui no cabeçalho da C, se eu clicar aqui no cabeçalho da letra E, que alguns chamam de E, se eu clicar na G, na D, eu vou selecionar a coluna toda. Da mesma forma, você já deve ter entendido que se você quiser selecionar uma linha inteira, basta clicar no cabeçalho da linha, né? Então, se eu clicar aqui na linha 7, no cabeçalho, eu vou selecionar toda a linha 7. Se eu clicar aqui no cabeçalho da linha 3, eu vou selecionar toda a linha 3, certo?
Então, até aí já sabemos como selecionar. Ah, João, mas eu queria também selecionar mais de uma coluna. Eu queria selecionar, por exemplo, as colunas A, B e C ao mesmo tempo. Sem problema, pessoal, vê como é fácil. A, B e C. Então eu vou clicar na coluna A. Então vamos ligar aqui nosso mouse, ó. Eu vou clicar aqui na coluna A e arrastar até B, até C, até D, até onde eu quiser. Solto. Então de novo, né? Cliquei na B e arrastei até a C. Selecionei duas colunas inteiras. A mesma coisa acontece com as linhas. Cliquei na 2, selecionei, arrastei para 3 e para 4. Então eu acabei de selecionar 3 linhas ao mesmo tempo. Você pode tranquilamente também fazer uso da tecla Shift. Olha só, eu vou clicar na coluna C. Vamos ligar agora a nossa outra câmera. Né? Então, cliquei na coluna C. Segurei Shift e cliquei na coluna G. Também funciona. Mesma coisa, pegar a coluna inteira. Pegou aí 5 colunas inteiras. Linhas. Vou clicar na linha 2, segurar Shift e clicar na linha 4. Olha aí, peguei todas essas linhas. A 2, a 3 e a 4. João, será que eu poderia selecionar colunas separadas? Por exemplo, aquela coluna B, a coluna D e a coluna G. Separadas, só elas. Claro que pode. Usando qual tecla? Qual é a tecla que seleciona itens separados? Exatamente, a tecla Ctrl. Então vamos lá na tecla Ctrl, né? Eu vou desligar aqui minha imagem e vamos brincar com a tecla Ctrl. Olha só. Eu vou selecionar a coluna B, segurar Ctrl, selecionar a coluna D. Ainda com o Ctrl pressionado, eu vou selecionar a coluna G. Olha aí. 3 colunas separadas selecionadas com o uso da tecla Ctrl. A mesma coisa eu posso fazer com linhas, então lá vai. Vou clicar na linha 1, cliquei. Vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar na linha 3. E para terminar, vou clicar na linha 5. Olha aí, selecionei linhas separadas, quantas eu quiser, usando a tecla Ctrl. Então perceba que a mesma técnica, a mesma lógica que você utiliza para selecionar células, você também utiliza para selecionar colunas e linhas inteiras. Quem entende como funciona num aspecto, entende como funciona em todos. É assim, é desse jeito que o Excel trabalha. É uma coisa muito tranquila, muito fácil de você memorizar. Experimente mexer aí nas suas colunas e linhas, experimente mexer no Excel com o que você acabou de aprender. Você vai ver que você tem direito de selecionar realmente muita coisa, muitos recursos estão disponíveis para você. Agora uma pergunta que você pode fazer: por que eu selecionaria? Qual é o motivo de selecionar? Bom, o motivo de selecionar é se você quer apagar aqueles dados, você tem que selecionar. Se você quer colocar negrito, se você quer colocar uma cor na letra ou qualquer outro efeito. Então a gente seleciona para efetuar uma operação. Eu seleciono uma célula para efetuar uma operação com aquela célula. Essa operação pode ser apagar, pode ser colocar uma cor, mudar o tipo da letra, essas coisas, ok? Então, a gente seleciona porque a gente quer aplicar algum efeito. A gente seleciona porque a gente quer realizar uma operação, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Tirar aqui minha tela. Eu vou, por exemplo, vou limpar aqui, né, tirar minhas câmeras. Eu vou clicar, por exemplo, aqui na coluna E, ou coluna E, como a gente chama, e vou aplicar o negrito, né? Então, olha só, aqui eu vou clicar no botão de negrito. Negrito fica aqui em cima, né? Ó, negrito. Eu vou clicar no negrito. Percebo que todo mundo ficou em negrito ali. Vou clicar na cor vermelha. Percebo que todo mundo ficou em vermelho, ok? Um detalhe aqui que todo mundo tem que entender. Note, eu tinha selecionado a coluna E, então eu tinha clicado aqui. Portanto, eu selecionei toda a coluna E, ok? Não só a área que tem nomes escritos, eu também selecionei as áreas onde não há nomes escritos. Então, por exemplo, eu selecionei aqui embaixo, tem muita coisa, ó. Tem muitas células com nada escrito.
Mas um detalhe que eu quero que todo mundo entenda, quando você aplica um efeito como esse aqui, negrito, cor da fonte, quando você aplica um efeito, qualquer um desses efeitos aqui, na verdade, você está aplicando o efeito na célula. Então, mesmo que ela não tenha conteúdo, ela vai receber o efeito. Tanto que se eu começar a escrever algo aqui, ele já vai chegar em negrito e em vermelho, ó. Ele já apareceu em negrito e em vermelho. Por quê? Porque eu apliquei o efeito à coluna toda. Eu cliquei aqui e apliquei o efeito à coluna toda. Então, se eu escrever aqui um número, como por exemplo 900, e eu der Enter, ele já vem em vermelho, exatamente como vem os nomes que a gente tinha selecionado. Agora, se eu quiser voltar ao normal, vou selecionar aqui a coluna E todinha, desligar o negrito, trocar a cor da fonte para preto. Pronto, voltou tudo ao normal. Ok? Então, percebam, meus amigos, percebam. Quando a gente aplica um efeito, isso eu vou tratar disso depois também várias e várias vezes. Quando a gente aplica um efeito numa célula, esse efeito é aplicado na célula. Então, mesmo que ela esteja vazia, ela recebeu o efeito. E daí, quando você for escrever alguma coisa dentro daquela célula, o que você vier a escrever já vai receber o efeito que você aplicou. Se é para ficar numa letra maior, se é para ficar numa letra azul, se é para ficar numa letra desse tipo ou daquele, se é para ficar alinhado à direita, alinhado à esquerda, todos os efeitos são aplicados na célula. Então, tudo que você vier a escrever vai receber o efeito que você aplicou naquela célula, ok? Mas a gente vai mencionar isso. Quando tiver na aula de formatação, a gente aprender a aplicar formatos, aí a gente vai trabalhar bem, vai entender essa história aí dos formatos, tá? Então, vamos lá, vamos sair um pouquinho da tela. E vamos continuar com algumas operações importantes aqui. Então, eu vou querer mostrar um detalhe aqui para vocês bem interessante. Nós sabemos que se quisermos selecionar usando apenas o mouse, basta posicionar o mouse no meio da célula, clicar, ó, posicionar o mouse no meio da célula, clicar e arrastar. Com isso a gente seleciona o que a gente quiser. Selecionar é marcar, é dizer eu quero usar essas células. Daí quando eu aplico qualquer efeito, como negrito, como itálico, como sublinhado, qualquer efeito desse que eu aplique vai ser aplicado a todas as células que estão selecionadas. Você sabe disso. Agora olha, interessante. Tem gente que se confunde na hora de arrastar. E eu vou mostrar de onde nasce certa confusão. Eu posso querer tirar este nome daqui. Na verdade, não é tirar o nome. Eu fiz isso com essa planilha toda, não foi? Eu estava com essa planilha aqui, essa tabela, aí eu de repente fiz isso e movi ela, tirei ela de lugar, botei em outro lugar, ó. Tá vendo? E vou fazer de novo, ó. Tá vendo? Então, João, como é que você está movendo? É fácil, olha só, veja que interessante. Se você seleciona uma célula qualquer, você sabe que esta borda fica ao redor da célula. Então, nesse caso agora, a célula C3 está selecionada. Se você clica no meio dela e arrasta, vai selecionar, né? O segredo é não clicar no meio dela, pessoal. O segredo está em clicar na borda, certo? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês clicam aqui no meio dessa célula aqui, exatamente nesse meio aqui, vocês vão selecionar. Mas se você consegue colocar o mouse na borda, aqui ó, na borda, exatamente aqui na borda. Também não é só lá de baixo, pode ser em qualquer uma das bordas, pode ser nessa borda aqui de cima, pode ser aqui de lado, né? Pode ser em qualquer uma dessas bordas. Se você põe o mouse exatamente na borda, o seu mouse muda de formato e muda de comportamento, certo? Só um detalhe, cuidado para não colocar o mouse aqui, nesse quadradinho que está aqui. Esse quadradinho que está aqui, a chamada alça de preenchimento, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Então, eu estou falando da borda como um todo, quer dizer, essa borda aqui que circunda a nossa célula, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar o mouse aqui, onde está meu dedo, aqui na borda, eu vou colocar o mouse, certo? Veja o que vai acontecer. Uma coisa é botar o mouse no meio da célula, outra coisa é botar o mouse na borda. Olha o que acontece quando o mouse fica na borda, ele muda de formato. Vamos dar um zoom mais próximo só para a gente ver isso, né? Para não dizer que eu estou mentindo. Quando o mouse fica no meio da célula, ele assume seu formato normal, que é essa cruzinha.
Mas quando você encosta ele na borda, ele muda de formato, ó. Para esse formato aqui. Então, se eu puser aqui em cima também, se eu puser aqui de lado também, se eu puser aqui de lado também, ó. Se eu puser no quadradinho que eu alertei, não, ela muda para uma cruzinha preta aqui, ó. Não é isso que eu quero, não. Certo? Isso aqui eu vou mostrar depois. Mas enquanto o mouse estiver na borda, ele vai mover a sua célula. Então, olha, se você arrasta pela borda, você vai mover o conteúdo da sua célula, vai tirar ele daí e colocar ele em outro canto. Então, percebendo novamente, não é aqui que a gente arrasta. Aqui a gente arrasta para selecionar. Se o mouse estiver na borda, aqui na borda, ou então aqui embaixo na borda, certo? Em qualquer uma dessas bordas, o seu mouse assume esse formato aqui, ó. Esse formato que o seu mouse tem é o formato que indica que ele vai mover a célula, vai tirar a célula de um canto e colocar em outro. Tirar o conteúdo, na verdade. Vai tirar o conteúdo de um canto e colocar em outro. Vamos ver isso. Olha só, voltando aqui, tira minha... Tá só um zoom aqui não tão próximo, né, pra gente poder aproveitar aqui. Beleza, ó. Então, colocar o mouse no meio e arrastar, seleciona, não é isso que eu quero. Colocar o mouse na borda, clicar e arrastar, olha, tô levando ela comigo. Soltei. O 7 veio comigo. Vamos pegar a palavra Pedro, aqui o nome Pedro, né? Vou arrastar pela borda. Cliquei, ó, tô levando comigo. Levei Pedro. Vou pegar aqui 4 meses. Cliquei aqui em 4 meses, vou arrastar, vou colocar aqui em cima. Aí vamos ver, a gente pode reorganizar a planilha, né? Eita, vamos supor que um funcionário, vamos lá, um funcionário muito desastrado, ele preencheu essa planilha de forma errada. Ele preencheu, eita, ele botou Pedro com 7 anos, na verdade não era, botou Clara com 4 meses, na verdade não era, e a gente precisa organizar isso. Veja como é fácil, é mais ou menos como você vê o seu armário, você chega no seu armário, tá tudo fora do lugar. Bom, se tá tudo fora do lugar, você vai mover de volta as coisas para organizar para o lugar certo. Então você vai pegar esse pote, botar aqui, pegar esse vaso, botar aqui, pegar esses livros, colocar aqui embaixo, você vai organizar o seu armário. Então por que não organizar a planilha? Vamos ver se a gente consegue, veja como é simples, é bastante simples, tá? Vamos tirar aqui minha imagem primeiro, e eu vou fazer o seguinte, ó, Pedro não tem 7, Pedro tem 4 meses, então eu vou tirar o 7 aqui, botar aqui momentaneamente, pegar o 4 meses e subir, certo? Vou pegar o... Aí o que acontece? Bruno tem 1 ano, Miguel tem 8. Aí eu vou trocar aqui, eu vou botar Bruno aqui. Vou subir um pouco o Miguel para cá, vou botar o Bruno para cá, né? A Clara tem 1 ano também, é o Luiz que tem 7. Então eu vou botar 1 ano para cá, vou botar o 7, clicando na borda, vou trazer para cá. Olha, a gente já organizou a planilha. Então repetindo, basta clicar na célula e posicionar o mouse, o ponteiro do mouse, a setinha do mouse na borda da célula. Quando você clica, arrasta, você está levando com você, basta você soltar e aí você acabou de mover aquele conteúdo, ok? Então a gente já percebeu aqui como é que se trabalha movendo. Lembrando, não esqueça disso, tá? Se você arrasta pela borda da célula, você vai mover aquele conteúdo, vai mover aquela informação de uma célula para outra. E mover vai permitir que você organize as coisas facilmente, ok? João, você pode mover uma quantidade grande de células, não só uma, mas várias? Claro que posso. Lembra que eu fiz isso? Vamos lá, vamos mostrar isso agora para vocês de novo, né? Tiro aqui, vou colocar a idade no lugar. Por exemplo, eu queria pegar toda essa planilha e colocar na coluna A, né? Primeiro, eu queria pegar tudo isso aqui e colocar para a coluna A. Na verdade, para começar aqui, né? Na coluna A. Então, eu queria que o negócio viesse assim. Eu quero mover para cá. Tranquilo, sem problema. A primeira coisa a fazer é selecionar tudo. Então, eu vou selecionar aqui, clico no meio, arrasto. Note, eu não cliquei na borda, meus amigos, eu cliquei no meio. Botei o mouse no meio da célula, né? Então, cliquei, arrastei, estou selecionando. Agora eu vou botar o mouse na borda, ó, o mouse na borda, clico e levo, arrasto.
solto onde eu quiser. Pronto, reorganizei minha planilha toda, então precisei selecionar todas as células para poder movê-las de uma vez só. Selecionei todas as células que eu queria para poder movê-las de uma única vez. Fácil, fácil, né? Me diz, tem alguma coisa complicada aqui? Não tem. É tranquilo, você está organizando sua planilha, super fácil, super simples. Você também pode organizar a sua planilha usando o processo de recortar, copiar e colar. Recortar, copiar e colar é um processo que a gente já está acostumado a fazer. Certo? Em outros programas, se você não está acostumado a fazer, eu falei sobre recortar, copiar e colar na aula de Windows. Quando eu falei sobre arquivos e tal, eu falei sobre recortar, copiar e colar. A gente vai trabalhar com recortar, copiar e colar agora, certo? Então, como é que a gente trabalha com recortar, com os comandos de recortar, copiar e colar? Olha só, me acompanha. Aqui na parte de cima do Excel, nós temos a chamada faixa de opções. Já sabemos o que é a faixa de opções. No primeiro grupo da faixa de opções, é justamente o grupo chamado área de transferência. É ele que possui os comandos recortar, copiar e colar. Existe outro comando aqui chamado pincel, que a gente vai trabalhar com ele depois, certo? Mas a gente vai trabalhar primeiramente com os comandos recortar, copiar e aqui o comando colar, que aparece em destaque, o maiorzão aqui, tá? João, eu não vi esses comandos no meu Excel. Então verifique se você não está em outra guia. Se você estiver aqui em outra guia, inserir, layout da página, é claro que ele não aparece. Recortar, copiar e colar estão dentro da guia página inicial. Que no caso do Excel 2007 é a guia início, né? Vamos ver se o Excel 2007 está aberto aqui também, tá? Ó. Então os comandos recortar, copiar e colar, eles estão na guia início do Excel 2007. Como o Excel 2007 não estamos trabalhando, quer dizer, estamos trabalhando com ele também, junto com o Excel, estamos olhando o Excel 2010, mas a tela é a mesma do Excel 2007. Vamos lá. Os comandos recortar, copiar e colar, eles existem em basicamente qualquer programa. Qualquer programa que trabalhe com texto, com imagem, que trabalhe com informações no geral, que a gente possa mexer nas informações, qualquer programa tem recortar, copiar e colar. É bom que você entenda como é que funciona o recortar, copiar e colar. Na hora que você recorta ou você copia, você está iniciando o processo. Recortar é para iniciar o processo, copiar é para iniciar o processo. Quando você clica no botão colar, você está finalizando o processo. Então, aquilo que você começou com o recortar, você vai ter que terminar com o comando colar. Aquilo que você começou com o comando copiar, você vai ter que terminar com o comando colar. Então, o comando colar, ele termina, ele finaliza aquela operação que foi iniciada através do comando recortar ou através do comando copiar, certo? Quando você recorta, olha o que vai acontecer, na verdade, olha o que vai acontecer. Os comandos recortar, copiar e colar, eles trabalham com um negócio, uma ideia chamada área de transferência, certo? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui na palavra idade, célula B1, idade, certo? E vou clicar no comando copiar. Perceba, né? Eu cliquei no comando copiar, aqui em cima, duas coisas aconteceram. Primeiro, apareceu uma borda que se mexe aí, né? Uma borda movimentada aí na célula B1. E o comando colar passou a ser habilitado. Ele estava indisponível, ele não podia ser usado, ele estava cinza, né? Então agora eu posso clicar em qualquer célula, como por exemplo a célula C4 aqui, e clicar em colar. Olha o que aconteceu. De novo, eu vou clicar aqui na célula C2 e clicar em colar. De novo, eu vou clicar aqui na célula F3 e vou clicar em colar. Olha o que aconteceu ali. Então, simplesmente, pessoal, qual foi a sequência de operações que eu fiz? Primeiro, eu selecionei a célula B1. Depois eu cliquei no botão copiar. Aí eu cliquei numa célula de destino, na célula para onde eu queria copiar. E depois eu cliquei no botão colar. Veja que legal.
Né? Então a sequência foi essa: selecionei, copiei, cliquei no destino, colei. Então o comando copiar, seguido do comando colar, ele vai fazer uma cópia do objeto. Ele vai fazer o objeto sair, ele vai fazer o objeto ser duplicado, ser copiado. O objeto não sai de onde ele estava e o objeto passa a existir também na célula de destino, também na célula para onde você apontou. Então, cliquei, copiei, cliquei no destino, colei. Tranquilo, o objeto original fica, o objeto copiado que aparece também fica, certo? E aí eu posso repetir, destino, cola, destino, cola, destino, cola, para sempre. Enquanto essa borda estiver aí se movendo ao redor da origem, então eu posso colar quantas vezes eu quiser. No Excel, eu posso colar quantas vezes eu quiser, desde que a célula continue lá, né, rodeando lá o nosso amigo, a célula B1 que está aqui atrás, ó, aqui em cima, certo? Vamos fazer o recortar agora? Vamos fazer o recortar, né? Olha como funciona o recortar. Eu vou pegar aqui a palavra Bruno, o nome Bruno, e vou clicar em recortar. Recortar é o desenho da tesourinha, né? Perceba, agora a célula que está marcada é a célula Bruno. A célula A5, a célula onde está a palavra Bruno. Agora eu vou clicar em C1 e vou mandar colar. Olha o que aconteceu. O nome Bruno saiu da origem, ele saiu de onde ele estava e ele passou a existir somente no destino, somente na célula C1. Então veja que interessante, saiu daqui, saiu. Você pode colar de novo? Não, porque não tem mais ninguém marcado. Então quando você usa o comando recortar, você não pode usar o comando colar mais de uma vez no Excel. Você pode usar o comando colar apenas uma vez, só isso. Quando você usa o copiar, não. Quando você usa o copiar, a gente viu que a palavra fica lá, a célula ainda fica lá com aquela borda andando, né, aquela borda se movendo. Então eu posso colar várias e várias vezes. Tá? Então não esquece desse detalhe, tá? Não esquece desse detalhe. Que você vai acabar se acostumando com ele no dia a dia. Você vai se acostumar com ele no dia a dia. Eu estou falando sobre não esquecer desse detalhe, porque alguém pode perguntar isso teoricamente. Né? Então se você seleciona e aperta recortar, aí vai na outra célula, aperta colar. Aí você vai em outra célula, aperta colar. Não pode, você não vai poder mais, porque se você recortou, ele só dá direito a colar uma vez. Ah, mas eu queria mudar para outro canto. Ah, então você vai ter que recortar de novo para colar de novo. Olha como é que é a situação, vê. Você vai ter que recortar de novo, Bruno, recortei, clicar aqui, colei. Aí se eu quiser mudar de novo de canto, eu vou recortar Bruno de novo, clicar aqui na A5 e colar de novo. Então no Excel, quando você recorta, na verdade é fácil de você lembrar que é o seguinte, você vai poder colar, você vai poder usar o comando colar enquanto houver a borda tracejada, aquela borda pontilhada lá se mexendo. Enquanto essa borda existir, você vai poder colar. No caso do recortar, ela só existe para o primeiro movimento. Então, depois do primeiro movimento, ela não existe mais. Então, significa que você não pode colar mais. Então, quando é que você vai poder colar no Excel? Se você copiou alguma coisa do Excel, você vai poder colar enquanto houver a borda. Enquanto houver a borda, certo? A borda tracejada, a borda que faz movimento, aquela bordazinha movimentada, aí você vai poder colar. Quando ela sumir, você já não pode mais colar. E você vai saber que pode colar também quando este botão colar aqui em cima, ele não estiver cinza como ele está agora. Você percebe que ele está cinza aqui, né? Ele está cinza. Se ele não estiver cinza, se ele estiver cinza, é sinal que você não pode usar. Se ele estiver colorido, tiver com a coloração dele lá, aquele marronzinho bege, aí ele pode ser usado. Então você vai poder colar normalmente, ok? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir aqui que ainda tem mais o que ver. Tem mais o que ver aqui. Deu uma pausa errada aqui, um instantinho. Então nós já sabemos usar aqui rapidamente, a gente vai voltar a isso depois também, mas nós já sabemos usar os comandos recortar, copiar e colar, tá? Recortar, copiar e colar são comandos que você encontra aqui em cima, nesse primeiro grupo chamado área de transferência, que é um grupo que fica dentro da guia início, né? Dentro da guia página inicial aqui, ó.
Tá vendo? Página inicial é onde está o grupo área de transferência, e o grupo área de transferência é o grupo que contém os comandos recortar, copiar e colar. Felizmente para a gente, os comandos recortar, copiar e colar estão na mesma posição em todos os programas do Office. Então no Word você vai encontrar ele aí também. No PowerPoint você vai encontrar ele aqui também. Então se você sabe que ele está ali, na verdade essa primeira parte aqui todinha, né, assim, a área de transferência, o grupo fonte que está aqui, né, eles estão no Word e no PowerPoint basicamente na mesma posição e com os mesmos comandos. Então você aprendeu uma, aprendeu todas. Aprendeu no Excel isso, aprendeu no Word. Aprendeu no PowerPoint, aprendeu no Excel. Então você aprendeu um, tranquilo, você sabe para que servem esses botões, certo? Então já sabemos alguns desses botões. Vamos terminar com um recurso que é interessante, e a gente vai fazer dar uma pincelada dele agora, mas a gente vai ver ele com mais detalhes na próxima aula, que é a chamada área de transferência, alça de preenchimento. A gente vai falar sobre a área de transferência numa outra aula com certeza, mas vamos falar sobre a alça de preenchimento. Olha só que interessante. Vê. Tirar aqui minha imagem. Selecionando uma célula, eu vou pegar aqui essa palavra idade aqui, por exemplo, na célula F3. Então aqui está o idade na célula F3. Vamos perceber com o zoom aqui, que quando uma célula está selecionada, a gente já sabe disso, existe a borda ativa. Então você já conhece a borda ativa, que é a borda da célula. A gente pode mover a célula, se arrastar por ela, né? Então se a gente arrastar, a gente está movendo o conteúdo da célula, nós já sabemos isso. Aqui no canto inferior direito existe um quadradinho, e este quadradinho se chama alça de preenchimento. Alça de preenchimento, tá? Então nós já conhecemos agora a alça de preenchimento. É este quadradinho aí que eu vou chamar a partir de agora só de alça, tá? Eu vou chamar alça porque a alça de preenchimento é muito grande de falar o tempo todo, fica muito complicado ficar falando alça de preenchimento, alça de preenchimento, alça de preenchimento o tempo todo, né? Então vai ser uma coisa mais simples, alça somente. Mas aí tá a alça de preenchimento. Para que serve a alça de preenchimento? O nome já diz, mas a gente vai explicar direitinho, é para preencher a planilha. A alça de preenchimento, ela nos ajuda a preencher a planilha, ou seja, a ajudar a colocar informações na planilha. Veja de que maneira a alça funciona. Eu vou desligar aqui. Bom, a alça existe para que você possa arrastá-la, certo? Então a alça existe para que você possa arrastá-la. Um detalhe é que você não pode arrastar a alça para todo canto. Você não pode arrastar a alça na diagonal, você pode arrastar a alça apenas para baixo, para cima e para os lados. Portanto, a alça ela pode ser arrastada para baixo, para cima e para os lados. Ok? A partir desse momento você pode arrastar a alça para qualquer direção, e o que importa, na verdade, não é para que direção você arrasta. O que importa é o resultado disso. Você vai ver qual é o resultado disso, o que acontece quando você usa a alça. Presta bem atenção a isso, como é legal. A função dela é preencher. Então você sabe que o nome é alça de preenchimento, então a função dela é preencher a planilha. Olha só de que maneira ela preenche a planilha. Eu vou clicar na alça, você percebe que quando eu clico na alça, o mouse vira uma cruzinha preta, ó. Então o mouse muda de formato, sai desse formato normal dele, que parece uma logomarca de ambulância, de hospital, e aí você vem para cá com uma cruzinha preta, como essa aqui, certo? Então já sabemos que a alça faz o mouse mudar de formato. Agora vamos ver o comportamento da alça. Eu vou clicar na alça e arrastar, não vou soltar o botão do mouse, para baixo, 1, 2, 3, 4 vezes, soltei. Olha o que aconteceu, ele preencheu as células de baixo com o conteúdo que tinha na célula F3. Vou clicar aqui na alça e subir, 1, 2 vezes, soltei. Olha só, do mesmo jeito, então é clicar. Cliquei, vamos lá, vamos ligar a nossa câmera, ó, certo? É clicar e arrastar. Eu vou voltar aqui, arrastei, soltei. Beleza, olha o que aconteceu.
preencheu também com idade. Cliquei aqui, arrastei para a direita, soltei, olha aí, preencheu com idade. Então, ele está preenchendo a planilha. Ah, João, eu achei esse preencher meio fajuto, meio fuleiro, meio meia boca. A única coisa que ele fez foi copiar. Ele copiou a palavra idade em todas as células. Eu vou fazer só para dar o gostinho, para não levar esse desaforo para casa, certo? Ele não só copiou. Tudo bem que agora o que ele fez foi copiar. Mas a alça de preenchimento ela é muito melhor do que isso. Ela permite que você realize várias operações que você iria levar muito tempo para fazer. Assim, no caso aí, por exemplo, esse idade. Você teria que selecionar, Ctrl C, aí descia, Ctrl V, desculpa, selecionava, copiar, que a tecla de atalho é Ctrl C, daqui a pouco eu falo sobre isso. Clicava numa célula, colar, clicava na outra, colar, clicava na outra, colar. Quer dizer, você ia ter que colar várias vezes. O que eu fiz aqui foi só um arrasto. Um arrasto já deu um resultado interessante. Mas só para provar que a alça de preenchimento é mais do que simplesmente isso, olha só. Só para dar o gostinho. Eu vou escrever aqui, nessa célula, seja lá qual for ela. Vamos desligar aqui. Seja lá qual for ela, eu vou escrever dia 15 de fevereiro de 2010. 2011. Já estamos em 2011, né? 15 de fevereiro de 2011, ok. Cliquei. Aí eu vou pegar a alça e puxar para baixo 3 vezes. 1, 2, 3. Soltei. Olha o que ele fez. Ele preencheu com outras datas. Não foi uma cópia. Vou puxar para cima. Ele vai fazer 14, 13, 12. Ó, não foi uma cópia. A alça de preenchimento ela é um tanto inteligente. A alça de preenchimento ela traz recursos sim para que a gente possa trabalhar, preencher a planilha e na maioria dos casos preencher de forma inteligente, preencher de forma bastante prática, tá? Então não esquece. A alça de preenchimento não serve só para copiar. A alça de preenchimento ela serve para preencher a planilha. Agora, ela vai preencher a planilha de acordo com o tipo de informação que ela observou que existe naquela célula. Então, ela foi muito bem construída. A alça de preenchimento tem muitos recursos interessantes. Nós não temos tempo aqui para ver a alça de preenchimento nessa aula de hoje, mas a gente vai ter tempo para ver na aula que vem. Então, a gente vai ver a alça de preenchimento. Eu apenas vou voltar aqui rapidinho ao recortar, copiar e colar, que é importante que a gente lembre de alguns detalhes. Que tipo de detalhes? Esse aqui, por exemplo. Eu vou copiar aqui, então, você tem que levar em consideração e entender que esses comandos, recortar, copiar e colar, eles têm teclas de atalho. Então, eles podem ser acionados pelo teclado. Por exemplo, o copiar, ele tem a tecla de atalho Ctrl C. Perceba que o próprio Excel te ajuda nisso. Se você põe o mouse alguns segundos em cima do botão, sem clicar, só botar o mouse ali em cima, então vem uma dica. Vem aqui uma dica sobre a ferramenta, vem aqui uma dica explicando o que é a ferramenta, tá? Vê só o que vai acontecer, eu vou botar aqui na recortar, Foi o que ele fez, ele mostrou que a ferramenta recortar, ela é acionada pelo Ctrl X. Você pode acionar pelo Ctrl X, a mesma coisa acontece com a ferramenta colar. Cliquei na ferramenta colar e ele explica que a ferramenta colar pode ser acionada pela tecla Ctrl V. Então não esqueça disso, tá? Ctrl X é o recortar, Ctrl C é o copiar, Ctrl V é o colar, certo? E como é que isso funciona? Isso funciona para que eu não precise clicar nestes botões. Eu não quero clicar nestes botões, eu quero fazer tudo por teclado. É isso que eu vou fazer agora. Vamos fazer tudo por teclado, olha só. Para isso vamos habilitar nossa câmera do teclado. Está muito perto do Ctrl, então vamos afastar um pouquinho, certo? Eu vou ter que, olha, localizado aqui o Ctrl X, Ctrl C, falta só o Ctrl V, tá ali, pronto. Então olha só como vai ficar, certo? Deixa eu ver se eu consigo... Perfeito agora. Então... olha o que vai acontecer, vamos brincar aqui com um zoom menor. Então olha o que eu vou pegar essa palavra
testar aqui. Eu vou pegar essa palavra Miguel, que está aqui, o nome Miguel, que está na célula A4. Eu vou fazer o quê? Vou fazer Ctrl, segurar o Ctrl, acionar C. Perfeito, Ctrl C. Agora eu vou clicar aqui na B10 e vou segurar o Ctrl e apertar V. Ctrl V, acionou aí, o Miguel foi copiado. Aí eu pergunto, por que o Miguel foi copiado? Foi por causa do Ctrl V? Não, foi porque eu acionei Ctrl C. Ctrl C é a tecla de atalho, é o atalho de teclado que aciona o comando copiar. Depois eu fui lá, Ctrl V. O Ctrl V permite acionar o comando colar para concluir a operação. Vamos testar mais uma vez. Vamos testar mais uma vez, né? Tiro aqui, não preciso nem fazer mais nada. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui na célula C1 e vou fazer Ctrl V de novo, colar de novo, Ctrl V. Vou fazer de novo aqui, ó, na célula C6, Ctrl V. Lembra que eu posso colar de várias maneiras, várias vezes. Depois que eu copio, eu posso colar várias vezes. E eu não preciso nem usar Ctrl V. Venho aqui e clico direto no botão colar lá em cima, ó. Colar, pronto. Não usei nem teclado dessa vez. Então, não importa se você fez via Ctrl C ou se fez via botão. Você pode colar com Ctrl V, ou se você fez Ctrl C ou fez botão, você pode colar com Ctrl V ou com botão, tanto faz. Vamos fazer um recorte só agora para terminar, fazer um recorte aqui, certo? Eu vou pegar aqui a palavra Clara, o nome Clara, vou fazer o quê? Vou fazer um Ctrl X, olha o X aqui. A palavra Clara, agora eu vou clicar aqui na célula A10 e vou fazer um Ctrl V. Acionei Ctrl V e Clara foi para a célula A10, saindo da célula A6. Pergunta, ela saiu porque eu fiz o Ctrl V? Não, ela saiu porque eu fiz o Ctrl X. Ela saiu por causa do comando inicial que foi recortar. Recortar através da tecla Ctrl X, tá? É isso, pessoal. Acredito que por hoje a gente já tenha visto grande parte de operações com o Excel, com as células, o conteúdo das células. Na próxima aula nós vamos continuar a mexer com o Excel, só que dessa vez aprofundar um pouco mais na alça de preenchimento e começar a trabalhar com efeitos, com formatos, como bordas, cores, né, formato de alinhamento. A gente vai começar a trabalhar com tudo isso. Daqui a mais umas 3, 4 aulas, acho que 3 não, daqui a umas 2 aulas a gente começa a ver fórmula, bem pesado aí, fórmula começando do mais leve até o mais pesadão. Então, logo, logo você vai estar mexendo no Excel com bastante desenvoltura, tá? Não se preocupe, a gente vai ter muito conceito, muita coisa para ver, porque eu vou pretender que você realmente não fique faltando nada para você conhecer Excel na sua totalidade, tá? Na medida do possível, eu vou apresentar aquilo que eu sei e com o maior prazer, com a maior felicidade do mundo, como sempre. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela confiança nesse trabalho e nós nos vemos na próxima aula de Excel, se Deus quiser. Muito sucesso, até a próxima.